A maravilha da terceira via, pessoal, é essa. É uma via em que você já começa a colher, é chamada via unitiva, né? Da união com Deus, né? Em que a alma já está de uma maneira enorme unida ao nosso Senhor Jesus Cristo e faz de tudo, né? O seu principal objetivo é manter, crescer, claro, avançar, mas manter essa união que ela já adquiriu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não anula os combates que ela tem que continuar fazendo, pessoal. Continua, né? Avançando nas virtudes, né? A fé, a esperança e a caridade, ela consegue avançar, não tem um máximo limitado, assim, não, aqui esgotou, já não tem mais o que crescer, né? Então a segunda via ainda tem os combates próprios também, os combates contra as ocasiões de pecado continuam existindo, né? Você vai se colocar em risco. Então algo da primeira e da segunda via continuam, né? Os combates próprios de cada uma. Mas nessa terceira via a principal ocupação do santo é essa. Então nessa terceira via, pessoal, em que o santo se ocupa mais de permanecer nessa união com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que a gente pode falar, fazendo uma relação de novo aqui com as coisas da roça, né? A gente pode dizer que é como uma árvore frondosa, né? Como esse pé de jambo aqui, em que depois você cultivou, né? Ao longo de tantos combates da sua vida interior, cultivando tantas virtudes, e aí você tem uma árvore enorme como essa, né? Dando já os seus frutos, e a gente começa a observar vários frutos aqui, né? Olha como é que tá vermelhinho de jambo, esse pé já esteve até mais, né? Agora já está até no finalzinho aqui. Alguns galinhos aqui a gente consegue alcançar até na mão. A gente sabe inclusive quando ele já está maduro, né? Porque a gente basta encostar de leve e ele cai, né? Então a gente é ela dando já os seus frutos, né? E uma árvore dando também a sua sombra, pessoal, né? Então um outro fruto, né? Fruto aí de tanto trabalho humano e ao mesmo tempo depois da graça de Deus, que agiu muito mais aqui. Aqui por graça a gente vai entender o quê? O solo, pessoal, da qual a planta, né? Do qual a planta busca os seus nutrientes, né? A chuva, enfim, tudo o que a fez se desenvolver, na verdade, né? A gente faz a nossa parte lá no início e depois Deus faz a dele, né? Então é Deus que vai nos fazendo avançar nessas vias e nos fazendo dar os maiores frutos, mas também precisamos, né, de ter aquela nossa parte, que claro, é sempre uma resposta à graça divina, né? A graça sempre vem antes, durante e depois, né? E depois a graça vai nos impulsionando também nessa direção. Mas então, o resultado é uma alma assim, né? Como essa árvore, né? Com virtudes assim, né? Uma vida interior forte, com raízes fortes, né? Grande, dando sombra, né? Os seus frutos, quais? A sombra, o jambo, né? Docinho. E aí, os passarinhos que vêm fazer ninhos aqui, né? Então a gente tem também o barulhinho dos passarinhos. Isso significa, pessoal, que nessa terceira via você está nessa íntima união com Deus e você tem um gozo maior dessa graça, dessa união com Deus, né? Então aqui você desfruta, vamos botar assim, muito fortemente dessa união com Deus. Não que nas outras vias você não tenha algum desfrute das coisas de Deus, você tem também, né? Mas nessa via é mais específico esse movimento, né? O que é próprio mesmo dessa via é esse desfrute muito grande dessa vida em Cristo, né? Dessa união com Cristo, em que você, desejando tão mais o céu do que a terra, você busca estar, conservar ao máximo essa união perfeita com Deus. Então você odeia, detesta, rejeita de qualquer modo qualquer coisa que busque te afastar de Deus ou que mesmo te distraia nas coisas do mundo, né? Não seja um grande pecado, mas uma distração besta, né? Você quer estar realmente gozando de nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo de frutos que a gente já tem, né? De um certo princípio dessa união com Deus e um gozo disso, né? Que a gente poderia dizer na vida espiritual, né? Por exemplo, na primeira via a gente costuma ter muitos consolos interiores, né? Até porque para a gente não desanimar desse caminho de cruz, né? O caminho do Calvário. Então esses consolos interiores são muito grandes no início, né? A gente tem determinadas gozos, né? Dessa união com Cristo já inicial, vamos botar assim, nas outras vias, né? Na terceira isso é mais próprio. Mas aqui a gente pode relacionar isso nas coisas da roça, né? Bom, antes daquele pé de jambo ficar daquele tamanho, né? A gente já consegue gozar, de certa forma, do fruto do nosso trabalho e da ação da graça, em coisas menores, como por exemplo esses pezinhos de couve aqui que a gente plantou e eles nascem, crescem
e já podem ser colhidos, né? Daí mais ou menos um mês aqui, muito mais rapidamente do que aquele pé de jambo, né? São os primeiros frutos que a gente tem na nossa vida interior, em que Deus vai também nos agraciando e nos colocando para frente, pessoal, porque a nossa vida vai se desenvolvendo, a nossa vida interior assim, pelas provações e pela graça, né? As próprias provações são a graça de Deus, né? Mas pelos consolos, né? Por graças assim que nos agradam, né? Interiormente, e também pelas provações que Deus nos dá, né? Então Ele vai fazendo todo esse caminho conosco para nos unir a si. Então é claro, você tem que também ter os cuidados, né? Orai e vigiai. Então você continua assim nos seus combates interiores, crescendo nas virtudes, vigiando para não cair nas ocasiões de tentação, né? A isso correspondem algumas coisas, como por exemplo as podas que nós devemos fazer aqui, justamente para que a árvore continue a dar os seus frutos, a crescer frondosa, né? Então algumas podas são necessárias, você cuidar, né, do seu pomar ou do seu jardim. Então algumas coisas como você rastelar o terreno, né, você continua tendo que ter aqueles cuidados que agora são cuidados também ligados à primeira via, à segunda via, mas também tem os seus cuidados próprios aí da terceira via. Muito mais coisa pode ser dita, pessoal, a respeito da terceira via. Aliás, a respeito da vida interior, de todas as vias e de tudo quanto tem relação com elas, como por exemplo as ferramentas, os combates espirituais, os exercícios espirituais, os tipos e graus da oração e tanto mais coisa que a gente pode falar a respeito desse universo que é a nossa vida interior, desse verdadeiro castelo interior que é a nossa alma, né, pessoal? Dessa verdadeira caminhada rumo ao Calvário, né, que é a nossa vida cristã interior. Então, pessoal, só que aqui isso que a gente fez serve como um teaser, né? Algo para nos animar, né, a buscar compreender cada vez melhor, né? Não só nas leituras, mas também olhando, analisando, olhando para a caminhada que Deus faz com a gente e crescendo então também nos afetos a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só esse conhecimento já é parte dessa caminhada interior, né? Então com isso, assim a gente pode fazer de uma maneira ainda que muito básica, mas já é essencial, nas coisas essenciais, essa relação entre a terceira via, né? E na verdade todas as outras, né? Entre a nossa vida interior e as coisas da roça.